Jan Blachowicz, o lutador mais difícil dos meio pesados. Para Alex Poatan, meu amigo Tanuri, o Blachowicz, de todos os caras dos meio pesados, é o cara mais complicado da divisão. Alex Poatan disse isso na coletiva de imprensa do UFC e também em entrevista para o próprio UFC. Eu sabia que Blachowicz ia querer me botar para baixo. Ele não fez o que falou e já foi me derrubar. Cansei ele no primeiro round e comecei a trabalhar no segundo em diante. No segundo quase nocauteei, no terceiro bati o tempo todo, mas no final ele me botou para baixo. Mas tenho certeza que ele não ganhou o round. Todos conhecem e sabem do potencial dele. Às vezes as pessoas tinham ainda outra expectativa, não viram muita coisa e queriam ver mais de mim. Mas estamos falando de um ex-campeão acostumado com 37 lutas na carreira. E eu com poucas lutas lutei com um cara desse e fiz o que fiz. Acho que se as pessoas pensarem um pouco, vão me dar um crédito. Na minha visão, o mais difícil foi Blachowicz mesmo. Um ex-campeão, perigoso. O que eu mostrei, acho que foi legal. Ele é um cara pesado, me colocou para baixo, mas me senti bem fisicamente e mentalmente. Foi uma grande estreia nessa categoria. Vou me preparar mais. Sei que é uma categoria mais pesada, mas estou treinando e me dedicando. Vou treinar para dar show e sair com mais uma vitória. Assim, que o Jan Blachowicz é um lutador de alto nível, subestimado e que deu dificuldade para o Alex Poatan, eu concordo. Eu acho que ele é um top, merecidamente, um ex-campeão, tem que ser respeitado sim, Léo. Mas, com esses lutadores de alto nível hoje nos meio pesados do UFC, essa variedade de nacionalidade, atletas jovens, fortes, eu, sinceramente, eu vejo de uma forma diferente, tá? Não acho que o Blachowicz seja o adversário mais custoso, mais complicado que o Alex Poatan vai ter nos meio pesados. Pelo contrário, eu acho que o Jan Blachowicz foi até um adversário legal para o Alex Poatan ter a sua estreia nos meio pesados do UFC. O Alex Poatan passou por ele, é uma grande vitória sim, tem que ser comemorada, apesar da dificuldade que ela foi feita, mas eu ainda vejo lutadores como, obviamente, Jamal Hill e Ili Prochazka, mesmo sendo strikers, sendo mais perigosos para o Alex Poatan. E vou além. Eu acho que, aí partindo para os grapplers, eu não consigo classificar o Jan Blachowicz como mais complicado do que Magomed Ankalaev, Alexander Rakic, que pode fazer esse estilo de jogo e é um lutador subestimadíssimo, que só eu gosto, parece. E também não posso ignorar o Nikita Krylov, que é um cara que também é sempre subestimado e vem se aproveitando do grappling justamente para surpreender os seus adversários. Ou seja, para mim, tem gente sim complicada para o Alex Poatan ainda enfrentar nos meio pesados do UFC. O Jan Blachowicz foi apenas um deles e não o mais difícil de ser enfrentado, Léo. É realmente uma categoria que tem grandes oponentes aqui para o estilo de jogo do Poatan, que é o que? Se ele se basear no strike, enquanto esses caras que você mencionou aqui são muito boas lutas aqui para o Poatan. A questão que eu acho que o Poatan quis tocar foi pegar um cara que é complicado, que quis botar a luta para o chão, conseguiu, complicou aquele primeiro round ali para o brasileiro, que conseguiu se sair muito bem, conseguiu se defender e conseguiu depois a vitória ali nos 2 rounds seguintes. Pelo menos na nossa humilde visão ali, a gente achou que o Poatan saiu com a vitória daquela luta. Mas é uma categoria realmente que tem nomes ali bem específicos, que são strikers puros, que Poatan ali no mano a mano com esses caras pode se dar bem, né, de alguma forma, mas lembrando que são caras bem mais pesados para essa categoria, são caras que estão acostumados com essa divisão, também que, enfim, tem poder de nocaute, enfim, são lutas que realmente vão empolgar os fãs, mas tem outros nomes aqui que eu concordo contigo, que talvez tragam até mais problemas para o Poatan, caso o Poatan os enfrente mais para frente. Como você lembrou, o próprio Rakic aqui é um cara bem mais novo que o Blachowicz, tudo bem que eles se enfrentaram, o Blachowicz venceu daquela forma, via lesão do Rakic, mas é um cara que ainda é muito perigoso, um cara muito grande para a divisão, que é completo, que mostrou que tem um jogo de grappling bem apurado para lutar nessa divisão e incomodou demais. Até os adversários irritados com ele por conta dessa postura, vamos dizer assim, de ser mais grappling, enfim, não deixando de lutarem. E o Rakic é um deles, o próprio Nikita Krylov, como você mencionou, tem vontade de forma mais racional nas suas lutas aqui dentro do UFC, tá muito bem posicionado no ranking por conta disso também. Então, são talvez nomes ali, o Ankalaev, né? O Ankalaev realmente é um cara monstruoso, um cara que bate pesado e se ele resolver usar o jogo de luta agarrada dele também, é um cara que pode complicar bastante. Então, tem nomes ali que podem realmente complicar ainda mais nesse quesito do que o próprio Blachowicz. Lembrando que o Blachowicz já foi um ex-campeão, tem seus 40 anos, talvez não tenha uma outra chance pelo título e, não sei, né, vai ficar talvez numa oscilação aqui dentro dessa divisão, enquanto tem outros nomes ali bem mais jovens que ele que podem incomodar nesse quesito. Aí a gente não sabe como é que vai ser o futuro do Poatan dentro dos meio pesados, se ele realmente vai chegar a enfrentar um desses caras. No momento, quem ele vai enfrentar, a gente sabe ali, na próxima rodada. Vai ser o Prochazka, vai ser o Jamal Hill, são caras que se baseiam muito na luta em pé, que favorece também para o brasileiro também ficar à vontade, fazer o melhor jogo dele, a gente sabe que é um craque, e aí pode conseguir essas vitórias, mas que se for para pensar a curto, médio prazo, quem o Poatan enfrentar, talvez o Blachowicz realmente tenha sido um cara realmente complicado, como ele falou, porque os próximos ali, por mais que poder de nocaute que tenham, e talvez entre até como favorito, de certa forma, contra o Poatan,
mas tem muito jogo para o brasileiro chegar e também vencer. E a gente fala essa questão da dificuldade que ele pode ter contra outros lutadores por conta desses lutadores serem maiores do que o próprio Jan Blachowicz. Essa questão do aspecto físico também conta muito. Sim. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam dessa aposta do Alex Poatan de falar que o Jan Blachowicz é o mais perigoso para ele dos meio pesados? Concordam ou discordam? Deixe seu comentário, deixe o like no vídeo e sua inscrição no canal.